lugar ou na adoração, aquilo torna um ídolo. E aquilo torna um Deus. E nós temos um ídolo, não é? Não temos? Você tem um ídolo? O Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e a vida eterna. E nós adoramos a beleza da santidade que Ele é, e Ele merece, porque Ele resgatou as nossas almas, Ele nos tirou das garras do inimigo de Satanás, Ele nos livrou das portas do inferno. E a palavra que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E hoje você está debaixo dessa luz, isso é, você é essa luz, né? A palavra de Deus agora está em você. Então você sabe adorar, nós sabemos como adorar. E nós viemos aqui para isso nessa noite. E quando você faz a presença dele, então ele vem e se manifesta, né? E nós esperamos isso. E Deus, ele tem suas formas de identificar o seu povo sempre. Sempre foi assim. Deus, ele identifica o seu povo e ele se identifica também com o seu povo. É algo muito bom a gente pensar nisso. Não é só Deus identificar o povo dele, mas ele se identifica de alguma forma e ele traz a nós algo que real, notável e não tem como negar. Por isso que você é um cristão, você não precisa de carregar uma placa nas costas falando, né, que você é um cristão, que você é de Cristo. O que vai mostrar isso são a sua conduta, os seus frutos, porque diz a Escritura, pelo fruto você conhece a árvore. Então, se a vida de Deus, a vida de Cristo está em você, você vai produzir frutos do Espírito Santo, que é a promessa que nós temos. E esses frutos vai produzir por milhões e milhões. Isso não é só algo que um por um, não, mas você sabe que a semente lançada, você põe uma semente e você não colhe. Tipo assim, você põe ali 3 grãozinhos de milho numa cova e você não vai colher 3 grãos de milho, você vai colher espigas, né? E se no natural é assim, numa semente natural é assim, e o profeta mensageiro veio falando que nós somos também sementes predestinadas de Deus, nós somos semente eleita, nós somos semente de Deus. Já pensou o que é isso? O que é uma semente? Uma semente é uma identificação, ela é um produto de um produto. Assim como nós somos hoje, nós somos um produto de um produto. E nós não somos produto de uma denominação, de uma religião, ou produto de um sistema. Nós somos produto do eterno. Nós somos produtos de Deus. Então nós temos que produzir as obras de Deus. E as obras do Espírito, você sabe o que é ela. E nós estamos aqui para produzir isso. E Deus tem capacitado você. Às vezes a gente pensa que a gente não consegue, que nós somos fracos, que parece que tem coisa que não é para você, é para o irmão, é para o ministro, é para... Não. Tudo que Deus colocou nessa hora está ao alcance de cada alma, de cada vida preciosa, de todo aquele que busca. A palavra fala, todo aquele que busca encontra. E você veio aqui porque você buscou algo e você quer algo dele. Então que nós possamos nesta noite encontrar aquilo que nós viemos buscar. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua fé. Deus abençoe a sua conduta. Falando também ontem, Deus abençoe, irmão Hélio Neto, acho que ontem foi o primeiro culto oficialmente, né, que aconteceu nesse ano letivo agora, de 2025, e eu acompanhei, estava na chácara ali, a gente acompanhou dali, e foi uma bênção. Eu creio que é isso que precisa, viu? Cada um veio, e ninguém veio com a caixinha vazia, irmão Tiago. Aquela história da caixinha com o sapato da menina que queria a cura, né? Ela foi para a igreja e levou o sapato, e ela tinha problema nos pés, e ela precisava de um milagre, e ela levou, aquilo é fé, ela levou o sapato, ela pensou, eu vou ser curada e eu vou sair lá
calçada no meu sapato. E quem sabe, é mais do que isso, ela tinha escolhido um sapato, não foi qualquer, chegou lá, me dá um sapato, número, vamos dizer, um 35 ou um 36, não, ela escolheu um modelo que ela queria, e ela falou assim, quando eu for curada, eu vou calçar esse sapato. E vocês conhecem a história, o profeta pegou quando aquela menina chegou e perguntou, o Billy Paul até conta, né, o filho do profeta conta essa história e fala que ele perguntou, o que você tem nessa caixa? E ela falou assim, é um sapato. E para que esse sapato? É para mim calçar? Mas ela estava tão aleijadinha dos pés, e o profeta deixou ela do lado ali, para ela ver, né, o mover, a ação do Espírito Santo, do poder de Deus. E é justamente isso, quando você vem na igreja, às vezes você ainda não alcançou aquela fé para a sua cura, para a sua libertação, mas você vem aqui, você vê Deus trabalhando, Deus manifestando, e aquilo vai te impulsionando, até que você recebe também. E foi o que aconteceu com aquela menina, ela ficou ali, e conta a história que o irmão do profeta que acompanhava ele, dizendo... O Billy Paul conta que ele falou assim, não, dona, eu não esqueci dela, porque ele pensou assim, ela está tão aleijada que o irmão Branham deixou ela no cantinho ali, esqueceu dela. Falou, não, dona, eu não esqueci dela, Jesus não esqueceu dela. Amém? Aí eu trago isso para o nosso tempo agora. Você veio aqui ontem, os jovens vieram aqui, e eles vieram com um objetivo, e por isso que foram abençoados, e vai ser mais abençoado. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma hora que nós temos que produzir os frutos do Espírito, ou nós vamos ficar contando história e não vamos viver uma e trazer uma experiência para nós, para a vida atual. Mas isso não é para os jovens, isso é para o pastor mais de idade, com mais idôneo, com mais experiência. Não é, isso é para todos. Meu irmão, isso você não fica esperando alguém fazer por você, não, faça você mesmo. Aquela menininha não ficou esperando alguém levar a caixa para ela tacou aquela caixa de sapato debaixo do braço e falou, hoje eu vou. E quantas outras experiências nós temos de pessoas que foram, não é? Eu posso tomar também, uma coisa que é bom é você ter amigos. Ontem também aconteceu uma coisa boa, eu vi muitos visitantes aqui, e eu sei que foi vocês, amigos, que vocês convidaram, e eles vieram, e é bom você ter amigo, porque existia um homem que estava numa condição terrível, e ele estava em uma cama, não era uma maca como essas de hoje, de metal, com um colchão, não, mas ele estava, quem sabe, feito de bambu ou alguma coisa, e eles ficaram sabendo que Jesus estava passando na cidade, então eles pensaram assim, ele não consegue ir lá, mas nós somos amigos e nós vamos levar ele lá onde está Jesus. Ei, meu irmão, e chegaram ali, não conseguiram entrar, porque estava cheio demais a casa, porque onde Jesus está, há uma multidão cercando ele. Amém? E eu creio que ele está aqui nessa noite. E nós somos grandes para ele. Mas somos um número pequeno aqui, não somos. Nós somos um número grande, suficiente para ele manifestar e operar da mesma forma. Quando chegaram naquela casa, irmão Tiago, não tinha como entrar. Então eles subiram no telhado. É bom ter amigos. Se você tiver um amigo desse, você está feito. Esse é o tipo de amigo que nós precisamos. E você tem que ter alguém, porque fala, não, mas eu sou um crente, eu não posso agora misturar com esse povo aí, do mundão. É claro, você não vai compartilhar com as coisas perecíveis dessa terra, mas será que nós não temos algo para levar para essas pessoas, para mostrar para essas pessoas? Ou nós vamos envergonhar o nome do Senhor Jesus Cristo que você invocou na sua vida, no batismo? Você invocou o nome dele, nós vamos negar esse nome agora? Não. Então o que nós devemos fazer é isto, é o que vocês fizeram ontem, e vocês estão de parabéns. E vocês tiveram um culto organizado, foi muito bem decorrido, né? E nós vimos em tudo, nós vimos Deus manifestando e operando. E nós precisamos disso. E eu creio que estão marcando aí também uma vigília, né, de louvor e adoração. E isso é muito bom. Estamos precisando de colocar fogo nessa fornalha. Amém? É aquela história, um tição junto, ele pode até ficar ali meio fumegando e quase apaga, mas quando você chega ali na fornalha e você põe um tição sobre outro e você dá uma atiçada nele, é assim que fala? Você atiça aquele tição ali e o fogo pega novamente. E não é o que o hino diz, não pode apagar o pavio que fumega. Jesus opera no pavio e o fogo pega. Amém? Então nós precisamos disso.
Nós precisamos de ser um povo alegre, contente. Nós precisamos de ser um povo que realmente sabemos agradecer e regozijar por aquilo que Deus fez por nós. Quando o mensageiro falou assim, que nós deveríamos ser o povo mais alegre dessa terra, ele não estava errado. E ele não estava também generalizando, mas ele estava dizendo, alegre por quê? Porque uma vez eu estava destituído. Mas eu falo assim, eu nasci num berço cristão. Realmente, eu nasci num berço cristão. Meus filhos nasceram, meu sobrinho, todos nasceram num berço cristão. Então nós não estávamos perdidos, nós não estávamos destituídos, estava sim. Porque se não fosse a intervenção de Deus através de seu Filho vir e tomar o nosso lugar de pecador, nós estávamos destituídos, nós estávamos perdidos. Você quer que eu te fale mais? Nós, como gentios, nós não éramos nem contados. Sabe o que Deus, a graça fez para nós? A misericórdia de Deus estendeu de tal forma para nós, que Ele cegou o seu povo, Israel, para que nós pudéssemos ser alcançados. E o profeta fala que nós nem buscávamos a Ele, porque nós éramos um povo bárbaro. Falando de nossos antepassados, era um povo bárbaro, anglo-saxões, e povo que não tinha costume, tinha seus deuses aqui, Deus de barro, Deus de pedra, de bronze, tudo, e de ouro, mas nunca pensava que existia aí um ser supremo que governa sobre todas as coisas, que colocou um DNA, que colocou uma digital em cada flor, em cada planta, em cada dedo, em cada mão, e isso não se repete. Isso é tremendo, meu irmão. E quando Deus projetou tudo isso, pensa um universo, não vamos falar só do Brasil, não vamos falar só do continente, não vamos falar só do globo terrestre, não, vamos falar de um universo, um ser que governa todo o universo. Nós somos como, você pega uma folha branca de papel e faz um pontinho menor que você consiga ali. Nós somos esse pontinho, mas o olhar de Deus veio diretamente nesse pontinho, que somos nós. Ele olhou, pensou alguma coisa de você e falou e projetou e disse, eu vou fazer alguma coisa pelaquela pessoa, pelaquele homem, pelaquela mulher. No universo, Deus escolheu. É por isso que eu um dia conversando com uma pessoa, ele falou, não, provavelmente existem vidas em outros planetas, e o universo é muito grande. Eu falei, essa não é a questão. Eu não tenho que preocupar com a vida de outro planeta, eu tenho que preocupar, foi que Deus escolheu a Terra, colocou nós aqui, e falou que ia zelar de nós. Esse é o projeto de Deus para esse tempo, e Deus quer se identificar com a sua igreja. Amém? Eu posso até tomar um tema como esse, né? Deus identificando a sua igreja. Porque Deus falou que Ele ia fazer alguma coisa na boca do Senhor Jesus Cristo, que foi a manifestação corporalmente divina de Deus aqui na terra. Ele falou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Não falou que não ia levantar, né? Eu já disse isso, né? Não falou que não ia levantar portas e portas, mas Ele falou que elas não prevalecerá. Então, meu irmão, se você crê na sua vida eterna, saiba de uma coisa: o mundo pode rodar em torno de você como rodar, mas você vai prevalecer, e você vai alcançar o objetivo. Porque Deus já projetou isto, e vai acontecer, e é em qualquer âmbito. Por que eu falo disso? Porque o maior dom de Deus para nós é a vida eterna. As outras coisas, isso aí são presentes, Deus nos dá cura, libertação, transformação, crescimento espiritual, isso aí nós vamos adquirindo, e Deus vai nos dar isso. Mas agora nós estamos falando de uma vida que sobrepõe, que sobressai essa vida aqui, que não se compara, que não é para se medir, porque a palavra fala que as coisas que Deus tem para nós não dá para comparar.
com nada que nós já vimos ou ouvimos. E esse é o projeto dele para cada vida, para cada um de nós. Amém? Muito bom, não é? A gente ficaria conversando aqui um tempo, mas eu gostaria de tomar aqui a leitura para nós entrarmos já num pensamento da palavra. Nós tivemos um culto muito abençoado aqui também, foi numa quarta passada, né? Foi muito bom quem esteve aqui, não foi transmitido, mas foi muito bom o que aconteceu aqui, algo tremendo, né, que Deus fez no nosso meio aqui. E eu creio que Ele é o mesmo aqui nessa noite também. E nós vamos ler lá em 2 Timóteo, para você encontrar aí. 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 19. Todos encontraram aí? 2 Timóteo. Deixa eu encontrar aqui, que eu rodei aqui o contrário. Glória a Deus. Amém. Deixa eu voltar aqui um pouco, meu telefone deu uma bugadinha aqui, saiu, mas como é um estudo e eu quero pegar na íntegra, né, o que está aqui. Aqui está. Vamos ler? O 19 do capítulo 2. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque até aqui nós temos visto o Senhor manifestar e trabalhar do nosso meio de uma forma tão singela e sobrenatural, e nós esperamos que nesta noite o Senhor possa também vir ao encontro de cada um de nós, e que os nossos corações possam regozijar na tua presença, e que nós possamos encontrar guarida no Senhor, encontrar descanso na tua promessa, na tua palavra. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Você vê que tem umas traduções, eu não sei, na sua às vezes lê um pouco diferente, né? No 19 é onde fala: todavia o fundamento de Deus fica firme. E na minha aqui eu pus, está escrito permanece, é atualizada, né? Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta carta, quando ele direcionou isso aqui a Timóteo, ele se mostrava um pouco preocupado com alguns que professavam a fé cristã e que acabava por fim se desviando da palavra. O consolo que ele dava para a igreja era que, apesar das apostasias, o fundamento da igreja que Deus tinha estabelecido, ele permanecia firme e inabalável. Assim tem que ser a nossa fé nessa palavra. É uma fé firme e inabalável e insubstituível, não é? O fato de alguns deixar de ser o que eles alegavam ser, não interferia na palavra de Deus, que continuava sendo o que ela era,
Apesar de tudo, os fundamentos da igreja continuavam firmes e sólidos, e que estava edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo quem? Sendo Jesus Cristo a principal pedra angular. Nós sabemos que a palavra, ela não está fundamentada. Por isso que as pessoas às vezes não entendem aquela passagem quando o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e logo aquilo, a religião do dia pegou e canonizou Pedro e fez dele um primeiro papa, né? Porque achou que ele estava falando de Pedro, falou que Pedro é como uma pedra e tal, então achou que aquilo seria direcionado a ele, mas ele estava falando, essa pedra é a revelação, é aquela pedrinha, que nós sabemos que ali está o seu nome, essa pedrinha, chamada revelação, amém? Que foi dada ao crente, que foi dada ao cristão. E então, Cristo é essa pedra, porque Cristo é a revelação, Ele é. Quando nós pegamos toda a Bíblia, e você pega o Apocalipse, que é chamado de revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse que Ele é o todo, Ele é, quando fala assim, o mesmo ontem, hoje e eternamente, não está dizendo a mesma coisa que alfa e ômega, princípio e fim, não é isso a mesma colocação? O apóstolo Paulo falou, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio da criação e Ele é o fim da criação. Fala assim, mas Jesus, quando nasceu, Ele não teve começo, princípio de dias? Como homem nascido de uma virgem, Ele teve sim, mas Ele foi ungido pelo Espírito de Deus, aquele Filho que é o unigênito, que quando os mundos foram criados, Ele estava lá, e Ele veio e habitou em Cristo. Por isso que a voz disse quando eles estavam ali, este é meu Filho amado, em quem me compraz em habitar. A Ele ouvi. E nós estamos ouvindo até hoje. Por quê? Mas Jesus não está entre nós. Mas qual é a forma que Ele falou que voltaria para nós? O Espírito Santo, em forma de palavra. E qual é a palavra? Agora, nós não podemos tomar essa Bíblia e falar, mas essa Bíblia foi homens que escreveram, mas debaixo de uma inspiração, por isso que a palavra só pode ser entendida por revelação. Isso aqui não é um livro para você contar a história, você não vai, às vezes, falar, mas não tem um segmento, os livros não estão na ordem cronológica, mas quando você tem a revelação da palavra, a revelação do Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo diz, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, foi justamente isso. Agora, se você é revelado, você vai entender que realmente as portas do inferno não vai prevalecer contra você. Agora, não quer dizer que nós não vamos passar por problemas, lutas e aflições, porque a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo. Sejam animados, não se desvaneça, não entregue a sua mão à palmatória, não se deixe enganar, mas prossiga. Mas eu erro muito, prossiga, porque se você tem uma semente, você sabe que tem, não tem como a pessoa dizer, eu não sei para que eu estou aqui, não sei se eu tenho, se eu sou eleito, se eu não sou, você sabe que é, tem algo dentro de você que te fala todo dia que você é. Quando você faz alguma coisa que sai um pouquinho do propósito, aquilo te cobra, aquilo está mostrando que tem uma alma aí dentro, que ela conhece o certo, que ela veio de Deus, então ela te dirigirá, ela te guiará, ela te ajudará. Amém? E nós temos essa palavra, e o Espírito Santo foi dado para isso, para nos guiar em toda a verdade. Por isso, a Bíblia fala, nem os loucos errarão o caminho.
todos encontrarão. Por quê? Porque há um propósito nisso. Então, os fundamentos da igreja continuavam firmes e sólidos, e que estava edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular. Enquanto esse fundamento se mantivesse firme, não havia motivo para se preocupar com os poucos casos de abandono da fé que tinham ocorrido. Agora, nós falamos aqui sobre um selo, não falou? Na Escritura, vocês lembram que fala aqui, sobre um selo? Tendo este selo, eu quero só explanar isso aqui bem rapidamente para você, segundo as palavras do mensageiro mesmo, e também buscando, o significado disto, que é o selo do fundamento. É comum vermos na Escritura a igreja sendo comparada a um edifício em construção, em andamento, em processo. E o selo a que o apóstolo Paulo se refere, trata-se de uma espécie de inscrição que é colocado junto à pedra fundamental quando o edifício é construído, que funciona como uma marca de autenticidade. Nessa inscrição, geralmente, era colocado o nome do construtor e um desenho da planta do edifício. Então Paulo usa toda essa referência e diz: Deus está edificando uma igreja em seu nome, sobre o fundamento doutrinário dos apóstolos e profetas, com a seguinte inscrição: eu sei quem realmente pertence a esse edifício. E você acha que Deus conhece as nossas vidas e sabe que nós somos pertencentes do reino dele? Ele sabe. Por quê? Porque você vê que naquele selo, ali vai uma assinatura, ali vai o responsável. É como hoje, traga isso para o dia de hoje. Um arquiteto, alguém que é formado na área de arquitetura, engenharia civil, e então ele é responsável, se vai fazer um projeto. Esse edifício aqui, eu te falo que ele tem um projeto, tem um croquis, tem um desenho. Pelo desenho, sabe onde está cada coluna, cada ferragem, aonde passou as tubulação, aonde passou parte hidráulica, aonde passou parte de energia, está tudo no desenho. Aí assim também Deus fez conosco, Ele desenhou cada parte do seu corpo, falando do corpo espiritual, não só do físico, porque isso aí você sabe que Ele criou. Mas estou falando de um corpo edificado, um corpo espiritual. E Ele sabe cada coisa, Ele sabe como consertar, como mover, como fazer progredir, como edificar cada parte desse organismo, porque Ele é o fundador desse organismo. Ele é o edificador. Por isso que Ele disse que Ele ia edificar. Você sabe o que é edificar? Edificar é construir. Então, certamente, quando Jesus falou ali sobre essa pedra, eu edificarei, é porque Ele olhou durante todo aquele tempo, ou os templos e tudo levantado, e os homens levantando contra Ele, e fazendo sistema, e Ele falou: eu não vejo uma igreja edificada, eu não vejo uma igreja formada, mas eu tenho que edificar uma igreja. E começou a trabalhar nessa obra, e já passou de 2000 anos, e aqui estamos nós, parte desse edifício, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por isso que nós cremos que Deus começou com o mensageiro profeta, e Ele termina com o mensageiro profeta também. E nós sabemos que durante esse percurso, houve reformadores que trabalhou, que edificou também. O serviço dos reformadores, meus irmãos, não é menor. Tudo é essencial em uma construção. Você sabe disso, a construção quando começa, ela começa com a parte suja, não é assim? É um barro que é colocado, hoje nós chamamos de cimento, de concreto, que é feito para essa edificação, e aí vai fazendo o esqueleto ali, até que forma um corpo, e assim foi o que Deus fez. Você vai lá na Escritura, lá em Ezequiel, e você vai ver o que foi que aconteceu com aquele vale de ossos secos. Você vai entender que a edificação de Deus, ela é perfeita, meu irmão. E Deus tem uma igreja levantada nesta hora. Agora para quê? Para ser envergonhada diante do mundo. Uma igreja que não tem poder, que não tem virtude nela. Será que é isso que Deus quer? É esse tipo de igreja que você quer vir? É esse tipo de igreja que você quer para você? Então, se não é, vamos melhorar. Amém? Não é dizer que não está bom, mas nós podemos melhorar. Por que eu te falo isso? Porque quando eu olho para a Escritura, eu vejo que eu ainda não alcancei o perfil, a estatura completa. Eu ainda erro, eu ainda peco, eu ainda falho. Mas a Bíblia fala que até que todos cheguem ao conhecimento da fé,
e a estatura perfeita. Há um varão perfeito. E nós sabemos que a igreja tem que chegar a esta estatura. Isso é uma edificação, isso está sendo construído, isso foi levantado, começou ali na base, ali ó, olha lá, a base. Fé. A fé é o firme fundamento. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é só agradar não. Sem fé você não consegue nada. Sem fé você não levanta nem da cama. Sem fé você não vai trabalhar. Agora, por que nós temos fé? Que nós vamos levantar, vamos trabalhar e nós vamos conquistar o nosso salário do nosso suor, e que nós vamos chegar no fim do mês, e que nós vamos receber nosso salário. Temos fé para isso. E nós não temos fé para falar que a igreja está edificada sobre o fundamento da fé dos apóstolos e dos profetas, e que Deus tem levantado a igreja, que ela vai prevalecer, e as portas do inferno não podem ir contra ela. Eu te pergunto, eu desafio, eu mesmo, aí nós todos, que tipo de fé nós devemos ter então, diante de uma coisa como esta? É a mesma coisa, você não levanta, como que você dorme? Se eu soubesse que eu ia morrer, às vezes eu ia querer ficar acordado mais um tempo. Falar, eu vou ficar mais um tempo aqui com meus filhos, com a minha família, porque eu sei que eu vou morrer daqui a algumas horas. Mas você dorme porque você tem fé que Deus te faz dormir e que Deus te levantará no dia seguinte. É fé que faz isso, não é outra coisa. Aí as pessoas falam, mas eu não tenho fé. Tem sim. Mas é algo que está aí dentro, aí precisa de ser executado. Precisa de colocar em ação. E eu não queria entrar muito no assunto, mas você vê que na primeira era da igreja, quem foi o apóstolo que Deus levantou ali? Através de uma unção. Por isso que o apóstolo Paulo, ele é uma referência. Se você quer alguma coisa para você se referenciar como um cristão, você vai nas cartas do apóstolo Paulo, as escrituras, e traga aquilo para o dia que você está. E você vai se referenciar, você vai ver que ele foi realmente o primeiro profeta aos gentios. Deus levantou ele com o poder. Deus levantou ele debaixo da unção. Deus levantou ele debaixo da coluna de fogo. Qual era aquela coluna de fogo? Quem é aquela coluna? Quando Jesus ascendeu ao céu, ele falou assim, eu volto. Você já pensou nisso? Quando ele falou assim, eu volto para Deus. Eu volto para a minha forma. Aí quando ele aparece para Saulo no caminho de Damasco, foi um homem que ele viu? Não, foi uma luz, a coluna de fogo. E ele falou, quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Agora, aquela mesma voz fala para os nossos opositores hoje, fala para o diabo, fala para os demônios. Quando ele vem, ele se levanta e fala, você pensa que você pode assolar, que você pode destruir a minha igreja? Eu sou Jesus. Aquela mesma coluna de fogo, se coloca na brecha por nós. Se coloca no caminho por nós, para quê? Para não nos deixarmos sermos perseguidos, porque nós não vamos provar a morte. Falando espiritualmente. Você pode até amanhã deitar no pó, e você pode morrer, mas você vai ressuscitar. Nesse corpo você vai ressuscitar. Mas tem uma morte que nós não vamos provar, que é a morte eterna. Amém? E nós vemos que esta luz entrou ali na primeira era, não foi? Na primeira era ali foi muito visto. E isso começou, não foi só com Paulo não. Porque lá no Pentecoste Deus manifestou na igreja também. Lá no Pentecoste, quando Jesus falou assim, eles ficaram, o que nós vamos fazer agora? O Senhor vai embora e vai deixar nós sem norte. O Senhor vai deixar nós agora. Primeiro que muitos não acreditou que Jesus ressuscitou. Porque pagaram soldados para mentir. E a religião continuou mentindo, falando que eles roubaram o corpo de Jesus. Pagou para fazer aquilo. Então tinha a história que que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos para falar que ele ressuscitou. Mas ele foi visto, ressurreto. Quando ele ascendeu, ele falou, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo. Aí vocês vão para Jerusalém e ficai ali no cenáculo até que sejais revestidos de poder. E aquilo foi uma prova de que o que Deus tem para fazer com a sua igreja no mundo hoje.
ele se repartiu ali, quando foram vistos línguas de fogo repartidas entre os irmãos, e cada um tomou uma porção daquilo, e logo você vê o Pentecoste que aconteceu naquele dia. E ficou só naquilo lá? Não, eles progrediram. Porque a Bíblia vem falando que a igreja foi crescendo e foi multiplicando, porque eles tornaram-se multiplicadores. Foi multiplicando e foi crescendo, e o evangelho foi sendo anunciado, e eles começaram a fazer os sinais que Jesus fazia, ao ponto que eu creio que foi em Antioquia, foi chamado pela primeira vez de cristãos. E o que é cristão? Cristão é ser como Cristo. Eles foram chamados de cristãos ali, porque eles receberam algo que identificou. E agora eu te pergunto, Deus não tem feito a mesma coisa para nós? Ou você acha que aquilo lá foi só para a igreja primitiva ali? Porque nós recebemos um mensageiro nesta hora que fala, está prometido na Escritura, Malaquias veio falando isso, que isso levaria as nossas fé de volta à fé dos nossos pais apostólicos, e teria que ter a mesma coisa. E então eu vou te falar uma coisa que as pessoas falam assim, a coluna de fogo foi por William Branham. Eu falo que não foi, é para a igreja. O William Branham foi o vaso, ele foi um homem como nós, mas separado para um trabalho, para um serviço. Ele foi o mensageiro profeta para a era. Deixa aí, pode deixar aí por enquanto. Foi bom vocês colocar ali aquele gráfico. Se der para voltar ele aí. Então, quando Deus manifesta na primeira era, qual foi a unção que ele? Debaixo da coluna de fogo. Porque assim como Deus tirou Israel do Egito, debaixo da coluna de fogo também, ele levantou a igreja e disse, eu vou edificar essa igreja. E foi debaixo dessa mesma luz, dessa mesma coluna de fogo, meu irmão. E aí depois você pega Irineu, um reformador, que trouxe a virtude. Depois você pega Martim. Nesse tempo quase não se via falar da manifestação dessa coluna. E isoladamente isso acontecia. Mas você vai, Columba, Lutero, todos vieram trazendo um pouco edificação, cada um colocou uma parte. Vamos dizer, você pega um edifício desse aqui, começa com o alicerce, que é a fé, o firme fundamento, Éfeso. Depois você começa a sentar os tijolos, virtude, porque há algo nisso, Esmirna vem falando disso aí. Depois você pega Pérgamo, conhecimento, e vai levantando, e chega no respaldo, que é o quê? Que é a massa de fazer a cobertura. E você sabe que enquanto você levanta uma parede, você sabe que os tijolos podem ficar um pouquinho, não pode muito, senão cai, né? Por isso que usa um prumo, não é? Põe um prumo, põe um nível, hoje tem níveis, como é que fala? Laser, para poder fazer a coisa em linha reta. Mas todo jeito, o tijolo ali, às vezes um está um pouquinho mais largo que o outro, e aí quando termina aquilo, quem sabe a pessoa olha assim que não conhece, fala, mas essa parede aqui está cheia de barriga? Não, na hora que passar a massa naquilo ali, vai igualar tudo. É o respaldo. E então quando chega esse tempo, porque cada um trouxe um pouco. Você olha na era de Columba como que eram as pessoas, podia fazer muitas coisas. Depois veio Lutero, já foi mudando. Depois veio Wesley, e você sabe que na era de Lutero ali, foi quando ele falou, o justo viverá da fé. Ele viu que não precisava de ser como eles foram ensinados pela igreja do dia, as religiões, que camuflava, que pegava as coisas e mudava o seu curso. Mas Deus sempre teve uma luz. Saiba disso, em cada era Deus teve uma noiva. Deus em cada era dessa aí, ele teve o seu representante legal. Eles tiveram seus embaixadores, que são representantes legais de Deus aqui na terra. Mas o que fazia? Por que foi passando de era em era? Porque se você pegar aquele gráfico lá das bolas, você vai entender que a coisa começou bem nítida, bem limpa ali no começo. E isso eles tinham a palavra pura e verdadeira na era de Éfeso. E depois a coisa foi mudando. E foi escurecendo ali. Você vai vendo, e foi escurecendo, e foi escurecendo. E o mensageiro fala que nesta última era da igreja não existe aquilo lá. Aquilo lá é só uma representação de uma fagulhinha que ficou, que são os eleitos que estão ali. Só que nós não estamos dentro daquele gráfico, nós estamos do lado de fora. Porque quando eles colocaram Jesus para fora, você também saiu para fora. Então nós não estamos em Laodiceia, nós saímos do sistema, nós saímos da religião. Deus nos colocou em uma outra plataforma, que é aquela que vai preparar o povo para o arrebatamento. Num desses dias, você receberá um poder de transformação. Isso é glorioso, e isso é para você, isso é para nós. Aleluia!
Oh, como é maravilhoso! Aleluia! Essas palmas é para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece louvor e adoração, porque Ele, o trabalho é todo dele. Se tem alguma coisa boa acontecendo, sabe que é o projeto de Deus. É só contar a história e você vai ver que o trem tem futuro, a coisa funciona. Amém? Deus te colocou aqui, e quando falou, sai dela, povo meu, para não ser participante de suas obras, o que você fez? Você saiu, e você foi para o lado de fora. Por isso que lá em Apocalipse fala assim, eis que eu estou à porta e bato. É só Jesus que está de fora? Não, você também ficou do lado de fora. Por quê? Porque você não concordou com a denominação, com as religiões, com os preceitos, com as ideologias dos homens, e todo o raciocínio humano que foi colocado, porque a igreja, ela misturou com a política, e ela virou uma coisa híbrida, e Deus não aceita híbrido, nem na arca Deus não aceitou o híbrido. Foram animais puros que entrou na arca, Deus não aceita, e você acha que Deus vai aceitar uma mutação da igreja, com o seu nome? As pessoas falam, mas tudo que leva o nome de Deus, tudo que leva o nome dele, e todos que proclamar o nome dele, será salvo. Eu não estou falando de salvação comum, eu não estou falando de alguém que vai herdar ali, ou quem vai saber entrar para a vida eterna, eu estou falando daqueles que vai reinar com Cristo. Você quer reinar com Cristo? É para esses que a palavra está falando. Você quer reinar com Cristo? Então você tem que entrar pela porta estreita. E se Cristo foi colocado para fora, eu também fui colocado para fora. Mas só que tem uma coisa, eles fizeram um círculo e colocou nós para fora. E nós fazemos um círculo maior e colocamos eles para dentro. Como? Intercedendo, porque a palavra fala que a intercessão está no coração do homem. Se Deus tem alguma coisa para fazer nessa hora, é através de sua vida. Não pense que Ele vai mandar anjo aqui, que Ele vai mandar, que o William Branham tem que voltar aqui, porque ficou uns cabos soltos. Não, nada ficou fora do lugar, e nós temos revelação suficiente para encarar a verdade do dia, e para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E eu vou te dizer, aquela mesma coluna de fogo que pairou sobre a cabeça do profeta, vindicando o dom de Deus que estava sobre ele, está sobre a igreja, vindicando o dom de Deus que está sobre a igreja. E por isso que as portas do inferno não vai prevalecer contra você, não vai prevalecer contra nós. Não há inferno que pode levantar, e não pode mesmo, não pode. Aleluia. Não vai. Deus tem pressa nessa hora, sabe? Ele não quer que você fique aí só purgando, não. Ele quer que você salte para fora. Deixe esse espírito livre. A Bíblia fala, se hoje ouvir de sua voz, não endureça o teu coração. Nós não estamos engessados, eu falei isso lá em Jara. Nós não somos um povo amarrado por sistema. Nós não estamos engessados, nós não estamos quebrados. A minha Bíblia fala que Ele me livrou da lei do pecado e da morte, e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Que luz é essa, hein? Que luz é essa que Ele nos trouxe? É só um pouco de luz? Não. Nós não estamos vivendo na era de um pouco de luz, não. Por isso que Ele parou sobre a cabeça do mensageiro ali, mostrando que aquela coluna de fogo voltou. O poder de Deus está agora sobre a igreja, como aconteceu no Pentecostes, viu, Mondair? Agora na igreja também, é nos nossos dias. Não é só um pouquinho, não. Você tem direito, não é só de experimentar o alimento, não. Você tem direito de comer da panela ali. Amém? É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós estamos comendo o maná da panela, aonde não há mistura, aonde não há veneno, aonde o profeta veio e misturou a farinha e falou, agora vocês podem comer, porque não tem mais morte na panela. Não tem morte nessa palavra, não tem. Mas o Apocalipse é difícil demais de entender. Era difícil, até que um mensageiro veio e falou, agora está facinho, está cozido, pode comer. Entregou para você e você entendeu. Vi grandes homens já falando assim, Apocalipse é um livro de confusão, enquanto que a palavra fala que é a revelação de Jesus Cristo. Amém? Maravilhoso, não é? É isso que Deus tem para nós. Agora, sabe o que é o problema maior das igrejas? Principalmente dos chamados da mensagem. Tem medo. Medo. Eu falo de mim mesmo.
fica com medo. Sabe por que nós ficamos com medo? Porque nós somos cheios de... Nós nos culpamos. Eu vou falar num palavrear mais comum que eu mesmo posso entender. Nós nos culpamos pelo que nós fazemos. Aí eu penso assim, se eu for buscar mais de Deus, eu vou ter que renunciar a isso que eu gosto, aquilo que eu gosto. Eu não vou poder fazer aquilo que eu fazia. Mas o negócio é o seguinte, quando você começa a buscar mais de Deus, essas coisas não vai te fazer falta. Isso vai apagando. As coisas da carne pendem para as coisas da carne, mas as do Espírito para as do Espírito. Quando você começa a buscar mais de Deus, então essas coisas você nem lembra delas mais. Tem coisas que você olha assim e fala, mas eu não faço mais, eu não estou mais vivendo daquela forma. Mas sabe, aí nós falamos, não, mas parece que isso aí não é para mim não, isso aí é para alguém mais especial, é alguém que tem mais um pouco de conhecimento, que tem uma caminhada maior. Olha lá onde nós estamos, ó. Você sabe o que é aquela pedra lá em cima? É a que nós falamos ali, aquela pedra angular. É o amor fraternal, o amor divino, que virá, porque o amor divino é Deus. O Espírito Santo é o que vai fazer isso, por isso que Jesus falou, não podia ficar sem vir o Espírito Santo, e ele tem que obrar nessa hora, ele tem que manifestar nessa hora, porque ali o corpo já está pronto, já está formado. Aí aonde nós estamos agora? Como é maravilhoso, vou te mostrar onde nós estamos. Você viu lá, ó, Laodiceia, a era do amor fraternal, né? Mas quando Cristo foi colocado para fora, nós também fomos, né? Aí está vendo aquele espaço lá? É justamente onde você está. É a obra do Espírito Santo agora. É a obra de Deus na vida de cada um de nós, porque esta obra do Espírito Santo vai acoplar, vai trazer aquela pedra e acoplar ela no corpo. Porque nós sabemos, na minha Bíblia, e a sua também fala, que nós somos o corpo do qual Cristo é a cabeça. Então os pensamentos já não são mais os meus. Por isso que o apóstolo Paulo foi lá e escreveu, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque as coisas que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu espero que você está captando isso aí, está comendo. Isso é maná fresco caindo para nós. O plano a gente faz, sabe? Um croquis aqui, a gente faz um apanhado, mas o projeto é dele. E deixa ele trabalhar. Teve um dia que eu preguei, o irmão falou assim, irmão, você pregou e você não leu a Bíblia. Eu falei, irmão, mas quantos parágrafos eu falei? Mas eu vou ler. Por quê? Porque o irmão queria que eu lesse. A fé dele está baseada em eu fazer isso aqui. É a mesma coisa que o profeta falou. Não tem diferença de eu falar assim, irmã Valquíria, você está curada. E você vem cá e eu coloco a mão na sua cabeça e vou falar a mesma coisa. A diferença é que a sua fé está baseada na imposição de mãos. Mas o Deus que cura, tanto com a imposição de mão, é o mesmo que cura através do falar. Não foi o que aconteceu com aquele centurião lá? Ele falou, Senhor, eu não sou digno do Senhor entrar debaixo do meu telhado, na minha casa. Ele se sentiu pequeno, indigno. Ele falou, Senhor, é grande demais. Não é pela estatura, mas é pelo dom que estava sobre ele, pela aquela áurea que ele carregava, aquela luz que ele carregava, que as pessoas conseguiam ver. Ele falou, sou digno, mais uma palavra. E ele foi tão sincero que ele quis saber a hora que o criado dele foi curado. Foi justamente a hora que ele estava tendo uma conferência com o Cristo lá. Foi naquela hora que Deus curou o criado dele, pela fé dele em ação. Então assim, a nossa fé tem que estar baseada no crer, tem que crer. A Bíblia fala, crê no Senhor Jesus Cristo. E você salvará a sua casa. Não é assim que fala? Então nem tudo está perdido. As pessoas às vezes falam, aquele lá não tem jeito para ele. Aquele lá eu acho que ele cruzou a linha da misericórdia. Aonde está essa linha? Me mostre. Porque eu creio que enquanto estiver o sangue no propiciatório, enquanto o sangue estiver aqui, isto é, enquanto nós estivermos pregando aqui que o evangelho ainda não voltou para Israel, há misericórdia e há está alcance de tudo. A Bíblia fala, aquele que arrepender, ele será digno de perdão. Um perdão só é perdão quando ele é recebido como perdão.
E ninguém pode cercar, ninguém pode impedir. Não tem ninguém que pode. Jesus falou, ninguém pode impedir. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. E se Deus tem um projeto para a sua vida, se Deus tem um projeto para a sua vida, irmã, para a sua vida, irmão, creia que isso vai cumprir. Se Deus tem um projeto para este ministério, creia que Deus vai cumprir, porque a promessa é dele. Ele vai colocar cada coisa no seu lugar. Ele fez isso. Um Deus que edificou uma igreja, que formou toda uma pirâmide, toda uma estrutura. Será que esse Deus não é capaz de manter nós de pé? E trazer uma edificação, trazer a plenitude dos tempos sobre nós, porque nós vamos chegar a esse tempo da plenitude, da manifestação dos filhos de Deus, e nós vamos produzir os mesmos frutos que Ele produziu. Isso está prometido na Escritura, isso tem que vir para nós. Virtude tem que estar em algum lugar, e não está no espaço. Virtude não está nessa matéria, a virtude está sobre cada um de nós. Foi que Jesus andava, enquanto ele andava ali, e a multidão empurrava ele, jogava para cá e para lá, e os discípulos sempre, os apóstolos dele, os discípulos sempre ali tentando proteger, né? Por perto ali, mas não tinha jeito, alguém escapava, e aí ele empurrado daqui, empurrado dali, mas uma fé tocou diferente. Houve algo que veio a ele, e tocou nele, e ele parou, porque é isso que faz, a sua fé, o seu querer, o seu desejo para Deus. Ah, mas Deus vai parar por mim? Ele vai parar. Ele pôs o filho dele na cruz do Calvário por você. Ele não vai parar por você? Você acha que não? Ele para por nós. Ele para por você. Ah, mas eu penso, foi o que aconteceu com os discípulos, quando falava a respeito dele a caminho de Emaús, e ele fez com que ia passar direto, porque ele sabia que eles iam convidar ele para dentro. Ele para sim. E ele falou, fica conosco, Senhor, já se faz noite. E ele pensou que ele era um peregrino e não conhecia bem o lugar, porque estava questionando eles, né, a respeito de alguma coisa, e também falando para eles da palavra. E ele falou, fique conosco. E ele, de bom grado, foi, sentou na mesa. E a minha Bíblia fala que quando ele partiu o pão, eles reconheceram. E isso é o que tem que acontecer no nosso meio. Nós temos que reconhecer Jesus Cristo no nosso meio. Quando Ele parte o pão entre nós, a sua palavra é o pão. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu e veio até nós. Então se Ele parou por aquela mulher, quando ela tocou nele, e ele falou, não, alguém me tocou porque eu senti que virtude saiu de mim. É isso que eu quero te mostrar também nesse ponto agora. Você sabe que a Escritura fala que até a sombra de Pedro, aquilo é uma expressão. Porque na realidade, sabe o que curava? Era aquela atmosfera que estava ao redor. É o que aconteceu com o profeta. Porque, William Branham, por que é que fala que ele fazia tantas coisas? Chegava no hospital e orar por uma pessoa, e as outras também recebia. É porque havia um poder. Quando ele ia com um objetivo. Ele vai lá no hospital para curar enfermo, orar por enfermo. Então o que que Deus vai operar ali? Qual que é a ferramenta que vai entrar em ação ali? Não é cura? Então ele está debaixo de uma unção de quê? De cura. Então quando ele chega ali, o que vai fazer? Os demônios não suportam a presença dele. E nós sabemos que enfermidade é demônio no estado físico. Ah, mas então eu estou endemoniada. Não é isto. O demônio pode tocar, o diabo pode tocar no seu corpo, mas não pode tocar na sua alma. Foi o que aconteceu com Jó lá. Então ele vem aí, e às vezes ele aloja em algum órgão do seu corpo, e fala que aquela enfermidade vai te levar para a sepultura. Aquela enfermidade vai te matar. Que você vai sucumbir com esse câncer no pulmão, na vesícula, no rins, seja onde estiver, no esôfago, no intestino, na garganta, na cabeça. Ele vai colocar isso em algum lugar e vai dizer que isso vai te matar. Mas tem uma Bíblia que fala que Ele nos limpou pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, nós fomos curados, nós fomos sarados. E eu creio que esta mesma Escritura está viva aqui e vale para nós. O diabo fala que você vai morrer, mas a palavra fala que você vai viver. E com quem você vai ficar? Com quem que você vai ficar? Qual palavra que você vai ficar? Da vida ou da morte?
Aí o diabo vem e traz aquilo. Então, por isso que quando o profeta chegava sobre aquela unção de orar por os enfermos, as pessoas eram curadas. As que ele orava e as que estavam por perto. Eles contam também que quando ele foi levado para o hospital no acidente também aconteceu a mesma coisa. Pessoas foram curadas. E aí a mesma coisa, a sombra de Paulo, não era aquela atmosfera que estava ali. Agora, o Jesus que eu estou falando aqui nessa noite é aquele mesmo ali que quando Pedro e João chegou na porta formosa, já pensou, eu chego ali na porta da igreja ali, e aí alguém está ali e pedindo alguma coisa. E Pedro e João disse, nós não temos ouro, nós não temos prata. Mas a igreja do dia hoje, e não é só católica não, viu? Viu, Monando? Não é só a católica hoje que fala que está enriquecida não. Porque ela fala assim, estamos ricas e não temos falta de nada. E aí um certo sábio, quando ele foi interpelado pelo Papa, e o Papa disse assim, eu creio que foi Papas, eu não lembro o nome agora, sei que tem a ver com Constantino São Damas. Eu sei que ali numa pergunta, ele falou assim, nós hoje não podemos falar como Pedro e João falou na porta formosa. Já contei isso para vocês, né? Não podemos falar como Pedro e João falou na porta formosa. Não temos ouro nem prata, porque nós somos donos do ouro e da prata. Aí a pessoa falou assim, só que também nós não podemos falar igual ele falou na porta formosa, levanta e anda. O que é mais importante? É o ouro ou é o poder da palavra? Com o poder da palavra você conquista o ouro, não conquista? Mas o ouro, a Bíblia fala que ele perece, que ele arruína a vida. Por isso que nós temos que ter o equilíbrio da palavra, não é? Por isso que a Bíblia falou, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas Ele vai acrescentar, Ele vai te dar isso aí. Essa é a promessa que nós temos, então esse é o Deus que nós cremos nele. Esse Deus de poder que tem manifestado nessa hora, que tem trazido sobre nós esta unção do Espírito Santo para manifestar as mesmas obras com a mesma qualidade. Amém? Agora, olha aqui o que diz aqui em Gálatas, capítulo 1, versos 6 ao 9. Olha aqui. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém, não faz a diferença quem seja, se alguém do ministério, quíntuplo ou algo assim, ou leigo, vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque Deus tem enviado para nós uma palavra limpa, pura, que tem efeito, que causa efeito nas nossas vidas. Amém? Agora, a transição que Paulo menciona aqui é da fé no evangelho de Cristo para uma outra forma de evangelho. Em outras palavras, daquilo que é a palavra de Deus para alguém, para alguma outra coisa parecida. Essa palavra outro que Paulo usou, como mencionamos em outra ocasião, foi traduzido para a palavra grega que significa de natureza diferente. Então ele se afasta da pessoa de Cristo para uma outra natureza. Não é da natureza de um verdadeiro cristão afastar-se do autor e consumador de sua fé, depois que alcançou a graça. Não tem como nós nos afastarmos disso, porque uma vez que você experimentou o dom de Deus, por isso que quando Pedro olhou e viu tudo aquilo, e ele disse, Senhor, ele não falou para onde, mas ele disse, para quem? Para quem?
nós iremos, ou para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? É essa palavra que nós estamos falando aqui nessa noite, palavra de vida eterna, palavra que transforma, palavra que muda o quadro, que muda a situação, palavra que nos eleva, porque a igreja precisa de receber essa injeção de ânimo. Nós precisamos de estarmos animados e saber que Deus está promovendo algo no meio da igreja que levantará ela a um poder, a uma força suprema. Porque o poder da palavra tem que estar entre nós, tem que estar aqui. Eu desacredito qualquer pessoa, como a gente já ouviu aí no passado. A pessoa fala, não, o poder da palavra está no profeta, foi para ele. Não, o poder da palavra está na palavra. E se você é a palavra, esse poder tem que estar aí. Ou então nós não temos, só temos a sombra. E eu não vivo da sombra. Nós não vivemos da sombra. Nós hoje temos que manifestar. Nós não estamos debaixo de uma sombra do Evangelho. Nós temos a unção do Evangelho. Nós estamos vivendo uma era profética. Isso tem que valer para nós. Isso é verdade. Eu não tenho medo de dizer isso. Eu falo com propriedade, eu sei que nós precisamos de melhorar muito espiritualmente, precisamos de crescer, mas também nós não estamos no que é errado. A Bíblia fala que nós estamos no que é verdadeiro, e se nós estamos no que é verdadeiro, então nós vamos nos encher da verdade, porque diz a palavra que a verdade nos liberta. E como que é isso? É de fé em fé, você vai ouvindo a palavra, você vai ouvindo a verdade, e você vai se enchendo da verdade, até que você torna aquela estatura verdadeira de Cristo. E começa a produzir as mesmas coisas que Ele fez. Amém? Eu creio que isso é para mim, é para nós, é para todos nós. Ah, mas isso é só para o pregador? Não. Você também alcançou? Você tem a mesma palavra, a mesma mensagem que eu recebi, você recebeu? Então isso é uma prova que você tem direito também, porque senão isso aqui tinha ficado. Porque lá naquelas eras passadas lá, sabe por que Martim, ele extrapolou com a igreja? Que ele levantou as teses e tudo mais ali? Porque ele via, e lá naquele tempo, eles passavam para as pessoas o que eles queriam, o que eles achavam que deveriam passar, ensinava da forma que eles queriam. E Martim falou, mas não pode ser assim, se Cristo morreu ali, não pode ser dessa forma, tem que haver algo maior nisso aí. E Deus nos traz aqui para pleno século 21, quando Ele tem enviado uma palavra real e verdadeira. Para quê? Para te deixar confundido? Você acha que essa mensagem veio para deixar nós confundidos? Tem pessoa que fala, essa mensagem aí trouxe uma confusão danada, né? Essa palavra danada nem é bom, mas não é assim que as pessoas falam. Trouxe uma confusão, isso tornou um mexido religioso. Nunca. Nos dias do Senhor Jesus Cristo também eles falaram a mesma coisa, ao ponto de chamar o Jesus de Beuzebu. Mas sabe o que está escrito lá em São Mateus 11, 27? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, se o Filho quis revelar para nós, quem é o Filho? O Espírito Santo. Se Ele quis revelar para nós a sua palavra e a sua presença, quem vai impedir isso? Quem vai se opor contra isso? Esse querer foi traduzido da palavra grega. É uma palavra difícil de falar. Boulomai. Que quer dizer vontade. Querer deliberadamente. Ter um propósito. Estar disposto. Então cabe ao Senhor abrir a sua palavra para aqueles que querem. E você quer a palavra? Então o Senhor vai abrir essa palavra para você. Essa palavra será aberta para nós. Não é só um pouco, não. Não é só uma sombra, não. É toda a palavra. Será conhecida no nosso meio. Então Paulo disse que os Gálatas estavam dando atenção a uma mensagem ou doutrina que não era muito diferente, que era parecida com a verdadeira. Então Paulo diz que eles se afastaram de uma doutrina que era de uma natureza diferente, porém que não era uma doutrina completamente fora ou diferente.
pois ela possuía apenas algumas variações, mas o suficiente para não tornar igual ao que eles haviam originalmente recebido. O que os Gálatas receberam foi uma perversão da verdadeira palavra de Deus, e é o que tem caído no mundo religioso hoje. Por isso que você vai lá nas redes sociais, que hoje tem que ter muito zelo com isso aí, porque existe, eu bato muito nessa tecla, porque são espíritos opositores, querendo ou não, eles são opositores, os coaches da vida que estão aí, que não têm experiência, que não viveu, que não passou pelo novo nascimento, que não passou pela água do batismo. Não estou falando só de ir lá no tanque e ser batizado, não, é passar pelo novo nascimento mesmo, é aquela experiência com o Espírito Santo, é passar no fio da palavra mesmo, é isso que eu estou dizendo. E vem falar alguma coisa e trazer e fala, não, mas aquilo, e quer entrar em tudo quanto é coisa, para tentar distorcer, tirar a fé das pessoas, desqualificar o que Deus falou, porque esse é o propósito do diabo, e ele precisa, porque se for totalmente irreal, se for totalmente inverso, você não vai acreditar. Mas se tiver muita verdade naquilo ali, as pessoas às vezes acreditam. Foi o que aconteceu com Eva, o diabo não levou uma mentira para ela, o diabo levou interrogações, e se você crer, se você fizer assim, isso pode ser diferente, entendido? Foi o que aconteceu ali. E então, hoje não é diferente, porque o mesmo Espírito está aqui em pleno século 21, para fazer a mesma coisa que fez lá no princípio. Por isso que fala, no princípio não foi assim. E nós precisamos de entender que Deus está agindo de uma forma, para quê? Para trazer a igreja a um renovo, e sair, é o que a Escritura fala, sai dela, povo meu, para não serdes participantes de suas obras. E a igreja tem que ter esse zelo, para não estar participando. Participando é que jeito você acha que o povo participa, que a igreja participa? Não é de tudo não é da podridão do mundo não, é caindo nas falas, nos enredos. Por isso, se Deus tem zelado de sua alma, se Deus tem levantado homens, debaixo da unção, para nos guiar em toda a verdade, através da palavra, não que os homens nos guiam, a palavra nos guia, mas qual que é a forma que Deus trabalha hoje? Deus tem outra forma de falar? Quem que Ele usa? Agora, Balaão chegou numa situação que ele não escutou a voz do anjo, de jeito nenhum, precisou de uma jumenta falar com ele, não foi? Nós vamos esperar que isso aconteça? Não tem necessidade, nós temos algo no nosso meio, nós temos sensibilidade espiritual para saber quando Deus está falando, e se é Deus que está falando, então nós vamos dar amém a essa palavra. Agora as pessoas pensam assim, não, se for o fulano que estiver falando, justamente, às vezes o fulano tem um bom sermão, e ele pode fazer as pessoas se emocionar, porque isso acontece, as pessoas têm esse dom, né? Tem esse, quem sabe chega a esse conhecimento. Você sabe que hoje as pessoas, elas estudam para poder entrar na mente do ser humano ali, no intelecto, para causar emoções. Mas a palavra não está aqui só para nos trazer emoção, não. A palavra está aqui para trazer fatos reais e verdadeiros. Amém? Para chamar o certo de certo e o errado de errado, para dizer que Ele é o mesmo e que o poder de Deus está trabalhando no nosso meio. Por isso que eu quero descer mais um pouquinho aqui. Olha aqui. Paulo estava falando de uma mensagem que estava sendo transformada de sua natureza original para a natureza de algo que muda completamente o seu sentido e objetivo. Isso aconteceu com a mensagem do primeiro mensageiro da igreja. E, aplicavelmente, vemos isso se repetir agora com o último mensageiro. O resultado é que hoje temos uma mensagem sendo pregada nos tabernáculos que não difere da maioria das igrejas por aí. E aqui chamou de pentecostais e unicistas e tudo mais. Salvo algumas variantes, isto é, ainda tem um remanescente, né? Salvo algumas variantes. A mensagem ou a boa notícia trazida a nós pelo mensageiro da era, e que foi a mesma mensagem que Paulo pregou. E esta não pode ser pervertida, mas por alguns pensamentos e coisas, isso tem
tornado pervertido por alguns em algo como uma natureza diferente daquela que eles trouxe para nós. Então, assim como Paulo viu isso acontecer no ministério alfa de Cristo, agora, neste ministério ômega, vemos a mesma coisa se repetir. E Paulo sustentou esta mesma, ou melhor dizendo, Paulo sustentou este mesmo alerta também em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1 ao 4, quando ele diz assim, quisera eu que me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como quem? Como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Ele vem dizendo, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Deus se escondendo em simplicidade e se revelando para nós. Mas ele falou, temo que isso aconteça, da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro evangelho que não temos pregado, ou se recebeste outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Por isso que o profeta vem aqui na mensagem, ao nascer do sol, ele vem falando assim, tenho receio hoje que muitos de nós não estejam levando as pessoas para Cristo. Estamos levando as pessoas para uma igreja, para uma teoria, mas nós temos que levá-las para Cristo. Ele é o único que tem a vida eterna. Amém? Por isso a palavra, quando o profeta diz isso aqui, ele está falando dos pregadores, está falando da igreja. A palavra tem que apontar o caminho para Cristo. Nós não viemos aqui nesta noite em nome de uma denominação, de uma igreja, de um homem. Nós viemos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, para ver Cristo falar e manifestar no nosso meio. E ele tem que fazer isso, porque lá em 1 João capítulo 5, verso 10 ao 13, fala assim, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, ou fez, porque não creu no testemunho que Deus deu ao seu Filho. Se alguém crê em uma doutrina que eles ensinam a negar que Deus enviou o seu Filho, ele está fazendo de Deus um mentiroso. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem a palavra tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus. Para quê? Para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui nesta noite, e nós cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos no poder de Deus, e este é o tempo que nós estamos vivendo, em que a igreja, escuta o que eu estou dizendo, é o tempo que nós estamos vivendo, que Deus está manifestando de uma forma sobrenatural, que você não suportará, que você não dará conta de assistir um culto sentado. Viu, irmão Jane? Isso está chegando. Mas nós não vamos ter mais reavivamento. Nós estamos nos avivando todo dia, porque a palavra é vida. Se você não está avivado, nós estamos morrendo. Mas a palavra é vida. Então algo tem que acontecer no nosso meio. Para quê? Para trazer esse poder. Eu estava lendo a história lá daqueles acontecimentos, daqueles avivamentos de Gales e uns outros que aconteceu. Aquilo foi algo tremendo para aquele dia. E Deus é o mesmo aqui nesta noite para nós. E Deus tem que trazer uma luz sobre este mundo, porque o mundo estará inexcusável. Mesmo aqueles que não aceitarem, que não ver Deus na sua vida, isso é, não reconhecer, porque ver eles verão. Por isso que naquele dia eles se encontrarão inexcusáveis, porque ele vai falar, eu estive lá e vocês não quiseram. Lá onde ele esteve? Entre nós, e vivendo em nós. Deus vivendo em nós, manifestando a sua glória. Esse é o tempo para nós, meu irmão. É o tempo de nós saltar como novilhas no cevadouro. Esse é o tempo de nós regozijarmos. Não é o tempo de nós chegar na igreja e ficar de cabeça baixa, esperando que alguma coisa, que um trovão venha
Deus está trovejando a sua palavra aqui, porque isso tudo é um trovão, essa Bíblia é um trovão. Aí as pessoas ficam esperando que, não, Deus vai trazer algo para revelar os selos para nós. Não, o irmão tem que trazer aqui e tem que estar com o livrinho dos 7 selos, com o livrinho das 7 eras. Meu irmão, nós não estamos mais na hora de estar com o livrinho na mão, nós já temos comido o livro, ele tem que estar aqui dentro, ele tem que estar, é algo que tem que estar movendo. Mas as pessoas estão esperando. Se não abrir a Bíblia, não foi o que eu falei? Se não abrir a Bíblia e ler, então vou ler. Sabe para quem que eu vou ler? Para o incrédulo, porque o verdadeiro sabe que Deus está falando. Ou nós vamos fazer ritual? Você veio aqui nessa noite, foi para o ritual? Você sabe o que é um ritual? É aquela coisa costumeira, toda a vida do mesmo jeito. Vai lá. Não é o que os irmãos aí querem, que eles gostam. Não, vamos na igreja lá. E aí chega lá, canta 3 hinos, lê a Bíblia e introduz ali um parágrafo da mensagem. E amém, glória a Deus, termina o culto e vai embora. Que formalismo é esse? Eu não quero uma igreja dessa nunca. Eu não vou viver numa igreja dessa. Para mim não serve. Eu quero o sobrenatural. Eu quero o poder de Deus. Eu quero ver Deus trabalhando com você. É isso que eu quero. Eu tento me controlar, mas eu não sei se é. Eu não vou falar que é emoção, mas é bom. Quando você entra nisso, é o que eu vejo aqui. Sabe por que isso acontece? Aqui já não está mais do mesmo jeito. Eu posso ver que algo está movendo aqui. Há um poder que está movendo aqui nesse lugar. Eu posso dizer com propriedade. Eu sei quando ele se aproxima. Essa hora aqui é a hora que tudo pode acontecer. Foi num culto que nós começamos aqui, numa simplicidade. E logo no final do culto, os jovens vieram aqui na frente. E aquele irmãozinho ali, falou para a mãe dele: mamãe, eu vi um homem ou homens de branco, né? Homens de branco, lá na frente. O que é que nós vimos aqui na vigília? Você acha que aquilo ali é uma coisa comum? O sobrenatural está aqui. Ele falou assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar lá no meio deles. Então ele está aqui. Nós somos mais que 2 ou 3 aqui. Nós somos dezenas aqui nessa noite. E ele está aqui. Ele falou que viria. Eu sei que ele chegou aqui. E ele tem que fazer algo no nosso meio. Não é porque eu falo que ele tem que fazer, é porque ele falou que aonde ele passa, quando ele passava no meio daquela multidão, aquela mulher tocou nele e ele parou e falou: alguém me tocou e virtude saiu de mim. E logo aquela mulher falou: Senhor, foi eu que te toquei. E ele falou: você fez uma coisa muito errada, não deveria ter tocado em mim. Não. Vai em paz, a tua fé te curou. É diferente. Deus chegou naquele homem ali na beira do poço. Oh, que história é aquela, hein? No poço de Jacó, não é? Aonde o anjo vinha e agitava as águas. Betesda, melhor dizendo. Obrigado, irmão Jânio. E ali o anjo vinha e agitava aquela água. E tinha um homem que estava ali. Só que não tinha amigo, né, pelo jeito, igual o outro, né? Porque assim acontece, às vezes as pessoas também ficam sem amigo. Irmão Silésio, tem? Eu falei que é bom ter amigo, né? Mas às vezes as pessoas não têm. E ali parece que era o contrário, né? Porque quando acontecia aquele movimento nas águas, alguém vinha e pulava dentro e ele ficava. Quantos anos ele ficou esperando? Mas aí um dia chegou o amigo dos amigos e apareou com ele e teve uma conferência. E não precisou dele pular no poço, porque o poder do poço não estava só ali naquele lugar, mas ali estava um que era o dono do poço. Amém? E o dono do poço sabia que ele não precisava de pular lá dentro agora, mas precisava de conversar com ele para poder causar. E chegou o ponto, ele falou assim: não tem ninguém que me põe lá. E ele falou para ele assim, chegou e pôs a mão na cabeça dele e falou: Deus, o Senhor me mostrou, e vai, conversou. Não, porque eles sonda os corações. E ele falou: vai, toma a tua cama e vai embora. Por quê? Porque ali estava o dono do poço.
O dono da vida, meu irmão, o dono da cura, o dono do ouro e da prata estava ali. E ele pegou aquela situação ali, aquilo é para provar para nós. Se ele fez isso naquele dia e ele prometeu que ele estaria conosco aqui para fazer as mesmas coisas, como que não vai fazer? Como que não vai produzir as mesmas coisas que produziu naquele dia? Jesus Cristo mesmo aqui nesta noite para nós. Quantas outras passagens que nós poderíamos relacionar aqui agora, né? De prodígios e sinais e maravilhas que cortou protocolos, né? Aquilo foi diferente, rompeu protocolos. A mulher lá no poço também, aquilo ali foi algo tremendo. Parece que Jesus agora para falar com uma prostituta, uma mulher de má fama. Nós éramos esse povo de má fama, nós não éramos bem representados, mas ele parou para falar conosco. E quando ele parou, ele falou: se você beber da água que eu te der, e essa água está aqui nessa noite, e se você beber dessa água que eu tiver, você nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Ele falou: eu sou a água da vida que jorra para a vida eterna. A mulher falou: Senhor, dá-me dessa água porque eu não tenho que voltar no poço. Não era essa a atitude, né? Não era esse o negócio dele. Quem sabe ela continuou voltando no poço, mas agora ela tinha algo que fluía. Quem sabe quando ela ia no poço, ela chegava ali, você sabe, né, que é a história, que ela tinha que chegar, era no horário, provavelmente no horário do almoço, vamos dizer, ao meio-dia, que é quando as pessoas cessavam para ir para o almoço. Então as pessoas de má fama, era a hora dela ir lá para poder tirar a água do poço. Mais uma vez que ela encontrou com Jesus, ela foi lá na cidade e falou: vem cá, deixa eu mostrar para vocês quem falou toda a minha vida. Aí depois daquilo, quem sabe quando ela ia lá no poço, ela fala assim: eu posso escutar o exército de Deus. Ela não ia sozinha mais não, marchando sobre a terra. Chegava lá, em prantos de guerra vai. Chegava ali, puxava o baldinho ali, ó, tirava aquela água e voltava cantando: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Um dia estava oprimida, chegava de cabeça baixa, não podia olhar para os lados, cumprimentar ninguém, mas hoje estava de peito estufado e podia cantar com liberdade. Esse é o seu dia, essa é a sua hora. É por isso que quando nós chegarmos lá, nós vamos ter um canto de alegria para apresentar. Porque os anjos conhecem só a santidade de Deus, e eles nunca pecaram, nunca precisou da misericórdia de Deus. Os anjos nunca precisou de experimentar uma cura, de experimentar uma libertação. Mas quando você chegar ali, meu irmão, você vai ter algo diferente para cantar. Por isso que eles vão ficar extasiados, olhando para você e falando: mas que é isso? Eles passaram por tudo isso, é mesmo, é verdade isso. Mas você terá um canto de regozijo, um canto de alegria. E isso não é quando chegar lá não, você tem que começar a cantar agora. O povo, quando estava oprimido, eles não davam conta, pediu para eles cantar lá na Babilônia, canta nos hinos, eles não deu conta. Mas quando eles atravessaram o mar, que eles olharam para trás, que viram os prodígios e sinais e maravilhas que o Deus deles era capaz de fazer, então Miriam pegou um tamborim e começou a louvar a Deus, e começou a cantar, porque sentiu que estava livre, já tinha ficado para trás, o Egito ficou para trás, o mar agora era uma divisória, era um divisor de linha de água para eles. Agora já não era mais Israel no Egito, mas já era Israel indo rumo à terra da promessa. Assim é o que Deus fez com nós, nos tirou do Egito, nos tirou das garras do inimigo, nos tirou da perturbação, nos tirou da escravidão e nos trouxe. Agora, por que nós viemos para a igreja e ainda estamos vivendo ou tentando fazer alguma coisa aqui como uma pessoa que ainda é escravo de alguém, escravo de um... Não, meu irmão, nós somos livres. Nós estamos livres. Você crê que você está livre? Nós estamos livres. A palavra nos libertou. Deus nos trouxe a remissão para as nossas vidas. Não temos mais que carregar a culpa do passado. Nós que somos cheios disso, né?
Queremos culpar e carregar culpa, e é porque isso e aquilo, é porque a vida. Você acha que Deus lembra? Quando Ele perdoa você, sabe onde que Ele lança os seus pecados? E Deus não tem essa memória não, sabia? Essa memória que nós temos de trazer de volta as nossas culpas, os nossos erros, os nossos pecados, Ele não tem essa memória não. A memória que Deus tem é que Ele te viu como vencedor, lá no final, lá, correndo todo o percurso, lá na chegada, Ele te viu lá. O percurso para Ele não é interessante. O interessante, o importante para Ele é você estar lá. E Ele já te viu lá. Por isso que Ele pega as minhas culpas, Ele pegou a minha bagagem, o meu pecado que eu cometi ontem, que hoje eu estou livre dele. Ele pegou esse pecado e Ele lançou ele no mar do esquecimento. E esse mar que Ele lançou, ele não tem fundo. E esse pecado está descendo, descendo, descendo. E como eu sei que eu não sou um bom nadador, eu não vou mergulhar atrás desse pecado. Mas eu vou querer estar no barquinho. Vou querer estar no barquinho. Porque a hora que a onda levantar, Cristo estará ali. E quando Ele colocar o pé dele sobre. Não é? É assim, irmão Silésio? Chega e põe na proa ali, né? Põe o pé ali. E o mar agitado, e os anjos, e os demônios pensando, agora nós vamos pegar ele, agora nós vamos. E ele só fala, porque ali é o Criador. Aquieta-te mar, aquieta-te vento. Ele é o mesmo aqui nessa noite. Às vezes a pessoa vê, as pessoas estão aflitas, perturbadas e pensando, o que será da minha vida, o que eu vou fazer? Ele está no controle, ele tem um leme na mão. Por isso que o profeta falou assim, tem um barquinho, e eu estou nesse barquinho, e o meu Senhor, Ele é meu poste de amarração. Amém? Uma vez que você está ancorado em Cristo, não tem nada, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Abençoado até aqui? Então que Deus possa confirmar essa palavra no seu coração nessa noite. Oi? Pode, vem aqui. É. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Ele merece. Ele merece. Glória a Deus. Eu não sei se todos ouviram, mas foi o testemunho do irmão Silésio, né? Quando a tempestade armou ali, porque nós sabemos que Deus manda a chuva, o diabo faz a tempestade. Nós temos que repreender mesmo. Não é esperar, falar, agora vai desmoronar tudo, vai cair tudo, não. Ô, que povo é nós? Que tipo de gente nós somos? Estamos aqui para causar efeitos. Não foi o que o profeta mensageiro fez com aquela nevasca? Ele repreendeu e o sol voltou a brilhar. E se fosse dar agora oportunidade, cada um teria uma experiência sobrenatural para falar. E Jesus conhece cada uma delas e sabe, e Ele é o produtor disso aí. Nós somos só a ferramenta. Por isso que Ele falou, diga, vai lá e fale a palavra, e aquilo vai acontecer. Amém? É por isso que eu vim aqui nessa noite. Eu vim debaixo de uma unção, e eu cheguei aqui e falei, Senhor, eu estou disposto a falar a tua palavra. Então se eu falei a palavra dele, e isso causou, eu falo que nós estamos debaixo de uma unção aqui nesta hora. Eu terminei minha parte. Agora você quer mais? Você ainda tem algo que você quer de Deus? Quem sabe você quer uma oração da igreja juntamente com o ministério? Quem sabe você quer uma startup na sua vida, uma mudança de vida? Você quer um elevo espiritual? Essa é a hora.
Quando eu disse que eu senti a presença dele aqui, eu sei que ele está aqui. Esse mover, quando ele aproxima, algo acontece, pode acontecer. Nesse momento aqui já está acontecendo curas, restauração. Isso já está acontecendo. Amém? Eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento aqui. Se você quer algo dele, você vai vir aqui no altar, aqui na frente. Aqui não é altar de homem não, viu? É porque nós fomos ensinados assim, né? Sabia que o povo, principalmente o povo gentil, né? O brasileiro principalmente, nós gostamos que vem e põe a mão, né? Tem um altar e nada a Bíblia fala, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a oração da fé feita por um justo pode muito ter seus efeitos. E aqui nós somos justos, nessa noite nós somos. Porque não é porque a justiça própria é minha, eu não tenho justiça própria, não vale. Porque Ele me justificou. E uma vez que Ele me justificou, Ele me santificou. E uma vez que Ele me santificou, eu recebi aquele selo de Deus, que é o batismo do Espírito Santo. E então todas as coisas estão suscetíveis a acontecer quando você está debaixo desta unção. Amém? Eu vou orar. Se você quiser vir até o altar, eu não quero forçar nada com ninguém. Senhor, foi tão forte a Tua presença aqui neste lugar, nessa noite, que eu me sinto débil, eu me sinto fraco. Eu senti, Senhor, que virtude já saiu aqui neste lugar. Mas eu sei que há um grande poder aqui, Pai. Há um grande poder aqui nesta hora, entre as vidas, entre as pessoas. O Senhor é o mesmo que disse para a mulher do fluxo de sangue que ela estava curada, e na mesma hora uma doença de 12 anos, e a tua palavra causou, Pai, naquela situação. Ali no tanque também, quando o Senhor disse para aquele paralítico, aquele homem: tome a tua cama. O Senhor não só falou para ele, mas Ele levou também aquilo que era seu leito, aquilo que simbolizava o seu problema, onde ele se deitava. O Senhor limpou a beira daquele poço. E o Senhor é o mesmo aqui nesta noite. E o Senhor pode fazer as mesmas coisas, prodígios, sinais, maravilhas, que segue a tua palavra. E nós falamos do teu poder aqui nesta noite, Senhor. E aqui há pessoas que veio ao altar, não é porque um homem está aqui, mas o Senhor disse para o profeta mensageiro, e eu sou um discípulo dele. Eu sei que é verdade tudo que o Senhor disse a ele. E o Senhor falou: se você fizer com que as pessoas creiam em ti, creia na sua oração, nem mesmo o câncer parará diante da sua oração. E eu creio no mesmo Deus aqui nesta noite, o Deus de Paulo, o Deus dos profetas, o Deus da Bíblia. E o Senhor está aqui para fazer, ó Pai, as mesmas coisas. Por isso, no nome do Senhor Jesus Cristo, que todos que vieram aqui, ó Pai, todos que chegaram neste lugar, praticamente, Senhor, a maior parte da igreja veio aqui, porque cada um tem uma busca. Então que recebam o que veio buscar, mais de ti, mais enchimento com o Espírito Santo. Ele já tem, mas quer mais de ti, e cabe mais de Deus dentro de você. Eu te digo, irmã, às vezes você tem que tirar um pouquinho dessas coisas seculares, para que possa caber mais de Deus dentro de você. O mensageiro disse que nós estamos nos enchendo para a vinda, nós devemos estar nos esvaziando para a vinda, e Ele está vindo até nós. Por isso, Senhor, que essas vidas que estão aqui possam ter essa experiência, o batismo do Espírito Santo, renovo de vida, transformação,
cura, libertação, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que este poder possa agora tomar essas vidas. Aleluia. Mas Valquíria, eu estou te ungindo no nome do Senhor Jesus Cristo. Você disse que passará por uma cirurgia, mas eu estou apresentando para você um Deus que cura, que faz a cirurgia sem deixar sinal. Que seja feito segundo a tua fé. Mas, Senhor, a minha oração é que o Senhor possa ministrar a cura na vida dela, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos aqui recebam, no nome do Senhor Jesus Cristo. Há um poder muito forte aqui nesse lugar. Há virtude aqui nesse lugar. Ele te ajuda, irmã. Ele te ajuda. Ele te ajuda. Você não sofrerá mais por essa causa. Você não será mais humilhada. Você crê que Ele conhece o seu coração? Porque é Ele que fala contigo. Receba, no nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é impossível, irmã. Não é impossível o que você está pedindo. Você está aqui e você quer, você precisa de uma bênção para o seu pai. Você crê e recebe? Então leve essa bênção. Você verá que eu cruzei o caminho. Vocês que querem em posição de mão, chegue até aqui. Senhor, restaure, revigore a saúde do irmão Raimilão. Ele tem sido fiel no propósito. Que ele tenha vigor, que ele possa viver saudável. Enquanto vida ele estiver aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Eu vejo que você busca a mesma causa.
Eu tratarei esse assunto. Ele também é meu filho. Quem quiser a imposição das mãos, pode chegar aqui. Senhor, é um pedido sábio. Manvio me entrega o seu filho nos teus caminhos, nas tuas mãos. O Senhor fez isto em pleno século XX, na casa da irmã Ratimosa. Eu peço que o Senhor toque naquela vida agora, onde ele estiver, que ele possa sentir o toque do teu poder, da tua mão, no nome de Jesus Cristo. Também está aqui na tua presença, Senhor. Tantas coisas, Senhor. Senhor, que o Senhor possa restaurar a saúde, o vigor, esses pensamentos. Mas Gisleide, vocês fizeram o melhor que puderam fazer. Por isso eu te digo, a tua irmã está na presença dele. E eu te digo também, que estou colocando um alento na alma da sua mãe. Volte abençoado, porque você recebeu completamente, restaurada. Esses pensamentos não mais perturbarão a tua mente. Aleluia, Senhor. Irmão Marcelo, também na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa abençoar essa vida preciosa, enchendo cada dia mais com a tua presença. Que as virtudes de poder possam estar sobre ele. Abençoando, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Direcionando todos os seus pensamentos e objetivos. No nome de Jesus. Também está aqui, ó Senhor, irmão Bilipô, na tua presença. Que o Senhor possa abençoar essa vida, Senhor. Eu tenho visto, tenho ouvido o seu clamor, a sua ânsia. Mas tenha paz. Te farei prosperar em todos os teus caminhos. Não te aquietes. Está. Você verá mais uma vez que eu tenho estado contigo.
Que esta unção possa ir sobre a tua vida. Que esse renovo chegue ao teu coração. Não tenha dúvida, eu te trouxe para este lugar. E aqui te abençoarei. Também na tua presença, Senhor. Farei cumprir todos os propósitos. Sou contigo. Te fortalecerei. E te mostrarei com clareza os meus propósitos. Também há um desejo muito grande no seu coração. Você tem progredido, tem crescido. Mas eu te darei, te fortalecerei. Terás voz ungida. Sararei as feridas do teu coração. Vai em paz. Você veio aqui com muitas buscas e interrogações. Mas eu cuido de todos esses caminhos. Ser fiel tu. E encha cada dia mais com o Espírito Santo. Não deis lugar ao inimigo, a esses espíritos que tão de perto te rodeiam. Te capacito nesta hora para que você seja mais e mais cheio com esta presença. Graças te damos, Senhor Jesus Cristo, por tudo a qual o Senhor tem feito em nosso meio. Graças te damos pela tua presença neste lugar. Graças te damos pelas respostas, ó Pai, pela fala com cada um, por ter respondido a cada um conforme a necessidade dos corações. Graças te damos por ter estado conosco nesta noite, a tua presença ter sido tão notória em nosso meio.
Graças te damos por tudo, Pai. A cada um que está ajoelhado aqui perante o altar, creio que volta, meu Deus, com o coração transbordando de alegria por ter recebido mais e mais do Senhor. Só temos a lhe agradecer por tudo o que o Senhor tem feito, meu Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Neste momento pedimos, leva-nos de volta em paz aos nossos lares, meu Senhor Jesus, guardados, protegidos pelo Teu santo e precioso sangue. Livra, meu Deus, de acidentes, meu Pai, do homem mau, do homem sanguinário, e nos dê, meu Deus, uma boa noite na Tua presença, Pai. Que ao sair deste lugar, a Tua presença, a Tua unção, a Tua atmosfera possa seguir com cada um dos Teus filhos até chegar em casa, meu Senhor Jesus. Dê-nos, ó Pai, um novo amanhecer, um novo dia na Tua presença, se essa for a Tua vontade. E ser conosco nessa nova semana, meu Pai. Que a cada um que esteve aqui voltando com o coração transbordando, que ele possa voltar com uma chama acesa e esta chama não venha se apagar. Dê, meu Pai, a confirmação da cura a cada um, dê a certeza de salvação a quem necessita, e ser conosco, meu Senhor Jesus, hoje e sempre é o que nós pedimos, no Teu santo e precioso nome. Amém, amém. Estamos despedidos em nome do Senhor, assentem aos seus lugares, orem em espírito e assim estaremos retornando por tudo que tens feito. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vão em paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.